Muito obrigado, boa tarde a todo mundo. É um prazer estar aqui com vocês. Tá? Obrigado aí ao pessoal de Alagoas aí que proporcionou esse momento de a gente poder vir aqui compartilhar conhecimento e também agregar valor aí, né, ouvindo tanta gente boa falando aí, várias coisas bem relevantes aí para atendimento, né, das pequenas empresas, né. Gente, o meu trabalho é voltado para a área de liderança, é voltado para uma área de enfoque em pequenas empresas. Eu sou mineiro de nascimento, eu sou carioca de criação e alagoano de coração, tem 7 anos, né? E eu costumo dizer que meus 2 filhos nasceram lá em Alagoas, então eu conquistei meu green card já, então eu não volto mais, só mesmo para ocasiões especiais, aí como no dia de hoje. Mas uma coisa me incomodava muito, gente, atendendo as empresas durante 2 primeiros ciclos, né? Vários empresários que eu atendia, mais de metade deles, repetiam a exaustão problemas como a minha equipe é muito ruim, o problema da minha empresa são as pessoas não conseguem resolver nada, eu não consigo motivar as pessoas, elas são desmotivadas e desengajadas, sempre se colocando como parte de fora do problema, né? Não parte inerente ao problema, certo? E isso me incomodava muito porque durante 10 anos da minha vida eu tive a oportunidade de liderar. Eu trabalhei muito tempo na Petrobras, liderei equipes na área operacional, industrial, área administrativa, e tive essa oportunidade de construir muita coisa na tentativa e erro, né? Era o ano de 2010, ainda não tinha rede social, era muita tentativa e erro mesmo, tentando, errando, e pude realmente enxergar que meu pensamento inicial era igual desses empresários, eu pude ver que estava errado, né? O líder ele tem uma participação fundamental nesse processo. E isso eu quero mostrar com vocês um pouco nesse artigo aqui de hoje. Mas antes disso, a gente precisa entender o que efetivamente é esse tal de engajamento. Para baixo? Foi. O que é esse tal de engajamento? Certo? Imagine 2 perfis de Instagram, um perfil A e um perfil B, que tem número de seguidores muito similar. Tá? O primeiro perfil A, ele tem 1.200 mais ou menos curtidas por postagem, né? 1.200 interações. O perfil B tem 90 interações. Qual dos dois tem o maior engajamento? Naturalmente o perfil A, você vai me dizer, certo? Mas será que ele tem maior engajamento porque ele teve sorte de contar com pessoas geneticamente engajadas, né? Pessoas mais motivadas na essência delas? Ou será que esse perfil A adota algumas práticas, algumas ações no dia a dia, como abrir caixinha de perguntas, interagir com os seguidores, responder todos os comentários, dentre outra série de práticas que ele adota para fazer com que esse engajamento aconteça, né? Eu vou chamar todas essas atitudes, essas atividades deles numa única palavra: pertencimento, certo? O perfil A, o influenciador do perfil A, ele adota algumas ações que provocam um ambiente de pertencimento que vai resultar nesse engajamento dos seguidores deles. É algo meio que instintivo. As pessoas não sabem nem por que estão seguindo, mas elas seguem e interagem porque elas pertencem àquele processo. A mesma coisa serve para o nosso ambiente organizacional. O líder, ele precisa construir uma série de ações para que possa resultar nesse ambiente de pertencimento e que vai engajar seus liderados, né? Não tem outra forma, certo? A liderança, ela faz parte desse processo e faz parte da responsabilidade dela criar esse ambiente, ok? Então, dentro dessa lógica, é isso aqui? Dentro dessa lógica, tá dando uma mexidinha aí, a ideia nossa é validar essa hipótese, né? Validar essas questões. O artigo tem esse objetivo. Validar essa hipótese de que a responsabilidade do engajamento dos funcionários está nas mãos do líder de construir esse ambiente, para que depois a gente possa, a partir daí, identificar quais são as práticas mais relevantes que os líderes precisam adotar na ótica dos empregados, certo? Na ótica dos empregados. E a partir daí, com essas práticas mais relevantes, a gente construir um método realmente que possa ser replicado para as empresas de pequeno porte. Tá? Esse é o propósito do trabalho em si. Tá bom? Para isso, a gente fez uma pesquisa de campo voltada para quê? Com divisão de alguns blocos, né? Um bloco 1 com 2 perguntas para contextualizar, um bloco 2 com 10 perguntas para a gente realmente conseguir medir essas práticas de liderança, quais práticas existiam ou não nas empresas investigadas, certo? Práticas diversas, desde onboarding até práticas do dia a dia, de metas, de feedbacks e de outras questões inerentes à liderança. E por último, a gente tem um bloco de perguntas voltadas para o índice de engajamento. A pesquisa foi enviada para 50 empresas que eu atendi nos 2 primeiros ciclos, mas somente 14 a gente contabilizou no nosso trabalho em função da gente ter feito um filtro no
no mínimo 3 respondentes, para não distorcer o resultado, né? Cada empresa que respondeu aí, participa da pesquisa, teve no mínimo 3 funcionários respondentes. Uma pesquisa anônima para a gente conseguir obter o máximo de veracidade possível das questões. Tá? Repare que a gente tem aí os índices de práticas de liderança, os índices de engajamento e os índices de produtividade que a gente também mediu no resultado do trabalho nosso, no valor mensal natural que a gente mede ali. Para isso, a gente fez uma correlação entre os índices de prática de liderança e os índices de engajamento, para a gente ver que existia uma correlação muito forte. As empresas que tinham práticas de liderança adotadas tinham maior engajamento dos funcionários. Os funcionários respondiam isso, né? Com base na doutrina de Pearson, aí, é uma intensidade muito forte. Tá? De forma complementar, a gente mediu as práticas de liderança também com a produtividade. Não era o objetivo inicial do trabalho, mas também medimos uma correlação média-intensidade que foi bastante interessante, tá? Para ser investigado futuramente. Posteriormente, com essa validação realizada, a gente segregou as 10 perguntas para entender dessas 10 quais são as mais relevantes para os empregados. Certo? Talvez as 10 não sejam tão relevantes assim. E conseguimos ver que 5 delas se destacavam, como estão aparecendo aí na tela. 5 ações se destacavam na visão dos empregados como ações que realmente os líderes precisam executar. Na visão dos empregados, se os líderes fizerem isso, eles vão ter funcionários mais engajados. Certo? Como que a gente estrutura isso, essas 5 ações? Fizemos isso em 3 etapas para a gente estruturar realmente um método. As 5 ações pudessem ser estruturadas em um método. Nessa linha, a gente dividiu esse trabalho, esse método, em 3 etapas. Né? Primeira etapa, gostar de pessoas. Segunda etapa, visão de futuro. E a terceira etapa, influência. Cada etapa tem uma finalidade específica para que o liderado possa criar, né, para que o líder possa criar esse ambiente de engajamento. Certo? Muito rapidamente, porque não dá tempo de a gente explicitar mais tempo aqui, né, a primeira etapa é a etapa de gostar de pessoas. A gente vai realmente começar a mostrar para o líder que a gente se importa com eles. Gostar de pessoas, gente, não é passar a mão na cabeça de funcionário. Gostar de pessoas não é chamar o funcionário para almoçar todo dia, para tomar um shopping na sexta-feira. Também pode fazer isso, não há nenhum impedimento, mas gostar de pessoas, em resumo, é a gente gastar tempo com pessoas, né? A gente precisa gastar tempo com as pessoas. Ninguém lidera quem não conhece. A gente precisa conhecer as pessoas para um pouco além do nome, da profissão, se tem filho ou não, ou de onde mora, né? Existe alguma coisa um pouco mais de sonhos, de expectativas, de alinhamentos, e é para isso a gente desenvolveu uma ferramenta voltada para isso, né? Aqui está apenas um recorte da ferramenta com um roteiro de perguntas. O que a gente precisa fazer de forma imediata e pontual para que daí um estalo na cabeça do liderado. O liderado começa a entender o seguinte, cara, existe algo diferente nesse líder aqui. Está me fazendo algumas perguntas que nunca ninguém me fez, certo? Para a partir daí, a gente desenvolver para as próximas etapas, né? Onde a gente vai desenvolver uma outra ferramenta nessa mesma fase A aí de gostar de pessoas, que eu chamo de escovar os dentes, né? São ações diárias e consistentes para que os empregados possam realmente criar esse ambiente de engajamento. A partir daí, a gente constrói uma segunda etapa, que é a visão de futuro. Eu gosto da definição de liderança de um cidadão americano chamado Henry Kissinger. Né? Liderar é a capacidade de você levar pessoas onde elas não iriam sozinhas. Né? E às vezes elas não iriam sozinhas por 2 motivos. Ou porque elas nem sabem que elas podem ir, ou porque elas não querem ir. Certo? E cabe ao líder construir essa expectativa e esse alinhamento com o empregado para que a gente construa, para que a gente retire ele do ponto A e leve ele até um ponto B, certo? Que seja interessante para ele nesse caminho, tá? Nessa jornada. Por último, a gente tem a terceira etapa, que é a etapa da influência. Na influência, a gente vai realmente corrigir as rotas dos empregados que não, por algum motivo, não estão indo para aquele ponto B construído, certo? Só uma coisa, um ponto esquecido, aquela etapa anterior da visão de futuro, a gente precisa construir com a participação do empregado. Né? Não adianta a gente construir algo top-down, o empregado tem que participar para a gente construir esse pertencimento. Senão não faz sentido, não tem lógica, certo? E depois a gente influencia eles. De que forma? Feedback, basicamente, junto com uma outra ferramenta que foi construída aí como referência, que é um planejamento 1 a 1, certo? A gente tem que ter reuniões individuais com os empregados. Eu gosto muito da metodologia, né, da liderança situacional, como está na tela aí, porque ela é referência para a gente segregar os empregados em blocos e realmente tratar cada um de acordo com a maturidade, né, profissional de cada um no momento. Essas são as etapas, gente. Assim, como conclusão, como práticas aí futuras, tá? A gente tem a implantação do método em si, o método está pronto, rodar ele como piloto, eu estou rodando ele no ciclo atual, numa empresa, numa escola que tem 50 professores, o problema da escola era o engajamento,
era um problema desse. A gente está rodando o método, a empresária assumiu, gostou da ideia. Então a gente está rodando para a gente ver realmente os resultados na prática, né? A gente fez uma estrutura para entender a visão dos empregados e agora a gente quer construir isso na realidade para ver qual é realmente a referência e quanto isso pode dar de resultado. Para além disso, a gente aprofundar estatisticamente o estudo, né, de forma mais robusta, com mais empresas participando, para que a gente tenha um resultado maior e mais amplo e mais real. Né? E, por último, a gente ampliar isso para outros estados, porque o fenômeno cultural realmente é muito relevante. Para finalizar, gente, aqui no meu tempo já está esgotando, já esgotou, na verdade, eu tive a oportunidade, há 2 semanas atrás, de lançar um livro, né, em formato de coautoria, né, eu e mais 30 autores, as pessoas me prospectaram, acharam relevante essa parte de engajamento do que eu falo, e a gente lançou esse livro aí. Esse QR Code que está aí, ele tem tanto a apresentação, né, que está sendo feita aqui agora, quanto também o capítulo do livro que eu escrevo sobre isso. E lá nesse capítulo do livro, tem as ferramentas que foram apresentadas aí na tela, tá? Quem quiser baixar, tiver interesse de baixar o QR Code, ou fazer contato comigo aí no Instagram ou LinkedIn, tá? Você vai ter acesso a esses QR Codes aí. Abrindo esse QR Code, vai ter o capítulo do livro, que vai ter um outro QR Code dentro, é quase que um looping de QR Codes aí, né? E aí vocês vão conseguir realmente baixar e ter acesso a todas as informações aí, tá? Muito obrigado a todos aí, um prazer.